A transformação de João, de discípulo comum ao amado do coração de Jesus. Senhor, iniciamos este momento lembrando de quem chegou aqui cansado. Há corações que carregam silêncio há dias, outros que disfarçam dor para não preocupar ninguém. Hoje pedimos que cada pessoa seja recebida de forma suave, quase como quem é envolvido por um abraço invisível. Que o lugar onde este vídeo toca se torne espaço de descanso, onde a mente desacelera e o corpo encontra ordem. Se a respiração vinha curta, que se alongue agora. Se os pensamentos estavam em turbilhão, que se alinhem como fileiras que se organizam no vento. Há lembranças que ainda ardem como ferida aberta. Palavras ditas em momentos errados, portas que se fecharam quando mais se precisava de cuidado, promessas que se quebraram no meio do caminho. Para cada memória, pedimos luz, não para apagar, mas para ressignificar. Que o passado deixe de ser prisão e se torne matéria de aprendizado. Se houve culpa, que seja substituída por responsabilidade saudável. Se houve ressentimento, que se dissolva em perdão possível. Se houve vergonha, que ela perca força diante da verdade que liberta. Também acolhemos o cansaço acumulado. As tarefas, os boletos, as expectativas, as surpresas que viraram rotina. Pedimos reorganização interna, quase como quem arruma a casa depois de muito tempo. Primeiro recolhe o que está espalhado, depois limpa superfícies, depois abre janelas. Uma coisa de cada vez. Que a alma aprenda essa ordem simples e que a mente aceite que nem tudo precisa ser controlado. Há processos que amadurecem devagar, há respostas que chegam na hora certa, há silêncios que trabalham por dentro, mesmo quando nada parece mudar por fora. Senhor, neste momento pedimos um alívio profundo para quem chega com o peito pesado. Há histórias que não encontram palavras e dores que pareciam silenciosas, mas que gritam por dentro. Que cada pessoa possa sentir que não está sozinha. Que a sala, o quarto ou o lugar onde este vídeo toca seja tomado por uma atmosfera de paz, como se o ar fosse renovado e o coração encontrasse novo compasso. Para cada lembrança que ainda queima, pedimos refrigério. Para cada angústia que consome energia, pedimos descanso. Queremos que o corpo inteiro participe desse encontro, que as mãos larguem o que seguravam com força, que os ombros desçam, que a respiração seja profunda, permitindo que o oxigênio leve mensagem de calma a cada célula. Pedimos também que a mente, tão acostumada ao ruído, se permita ouvir o som do silêncio, e nele perceba a presença que consola e reorganiza. Há decisões a serem tomadas, mas agora é tempo de parar e apenas receber. Se a rejeição deixou marcas, que elas sejam tratadas uma a uma, com paciência. Se a comparação roubou a alegria, que seja devolvido o senso de valor. Se a solidão pesou, que a companhia divina se torne sensível como luz de manhã, atravessando a cortina. Este é um instante de ajuste, de reconciliação com a própria história. Não para negar o que aconteceu, mas para enxergar com outra perspectiva e transformar dor em aprendizado. Pedimos também que este início prepare o caminho para uma mudança real, que a atenção seja restaurada, que o coração esteja aberto para aprender e que as próximas cenas sejam sementes caindo em solo fértil. João começou como pescador comum, mas foi moldado no dia a dia até se tornar amigo íntimo de Jesus. Que esse processo inspire quem ouve agora. Não se trata de milagre instantâneo, mas de caminho paciente. É hora de confiar no processo. João era pescador na Galileia. Seu mundo era o barulho das ondas, o cheiro de sal, o nó das cordas apertando as mãos. Ele conhecia o ritmo das marés e o peso das redes, mas havia em seu peito algo que ia além do ofício. Quando Jesus apareceu à beira-mar e o chamou, João deixou as redes imediatamente. O gesto pareceu simples, mas foi radical. Deixou sustento, rotina, segurança.
Esse foi o primeiro passo de um caminho que mudaria tudo. Nos primeiros meses, João ainda reagia com intensidade. Seu temperamento trazia pressa, seu zelo buscava destaque. Ele e Tiago chegaram a pedir lugares de honra no reino, e essa ambição revelava uma parte do coração que ainda precisava ser tratada. Jesus não rejeitou esse impulso, mas o redirecionou. Transformou energia bruta em disposição para servir. Transformou o desejo de ser visto em desejo de permanecer. A convivência diária foi a escola onde João aprendeu a reordenar afetos. Cada parábola, cada milagre, cada correção era um tijolo na construção de uma nova identidade. Havia dias de grande movimento, quando multidões se reuniam e tudo parecia urgente. Mas havia dias de silêncio, em que nada extraordinário acontecia, e o aprendizado era simplesmente permanecer. Foi nesses dias comuns que João entendeu que amor não é só emoção, é prática. Que fidelidade não se mede por aplauso, mas por constância. O grupo dos discípulos funcionava como oficina de caráter. Pedro, sempre impulsivo, o desafiava. Tiago, seu próprio irmão, o lembrava de onde veio. E Jesus, com paciência, mostrava que ser o maior significava ser o que serve. João ouviu histórias que falavam de sementes, fermento, grãos de mostarda. Viu gente ser curada, viu gente rejeitar o convite. Aprendeu a lidar com frustração, a esperar a hora certa. Aprendeu que não precisava disputar atenção para ser amado. Momentos específicos marcaram sua formação. Quando quis pedir fogo do céu contra uma aldeia, Jesus o corrigiu, lembrando que o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Esse episódio virou ponto de virada. João entendeu que zelo sem compaixão se torna violência. Aprendeu que paixão sem amor vira arrogância. E que para refletir o coração de Deus, precisava antes ser transformado por ele. Talvez quem escuta este vídeo conheça bem essa mistura de vontade de acertar e medo de ser esquecido. Talvez também sinta pressa de ver tudo resolvido de uma vez. Mas a vida espiritual é feita de processos. Não é corrida de velocidade, é caminhada longa. João descobriu que profundidade não se constrói no palco, mas nos bastidores. Que proximidade com Jesus não é para status, mas para serviço. E que amor verdadeiro se prova na perseverança. Quando entendemos isso, podemos aplicar a nossa própria jornada. É possível transformar ansiedade em constância. É possível transformar necessidade de reconhecimento em alegria de ver o outro crescer. É possível silenciar a comparação e abrir espaço para gratidão. Cada pequeno ato diário conta. Ouvir antes de responder, agradecer algo específico, preparar ambiente de paz onde vivemos. João se tornou o discípulo que permaneceu até o fim, porque aprendeu que presença é mais forte que posição. No final desse processo, João já não competia, já não se apressava. Seu lugar estava seguro. Ele se tornou aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, não por privilégio, mas porque aprendeu a descansar no amor que não muda. Esse é o convite para você também. Parar de disputar espaço e começar a permanecer. Parar de tentar provar valor e começar a viver a partir do valor que já foi dado. João esteve presente nos momentos mais íntimos do ministério de Jesus. Ele estava no Monte da Transfiguração, quando viu a glória brilhar de forma tão intensa que nenhuma palavra bastava para descrever. Viu Moisés e Elias conversando com Jesus. Ouviu a voz do céu confirmando que aquele era o Filho amado. Essa cena marcou profundamente sua fé. Não foi apenas um espetáculo, foi uma revelação de quem Jesus realmente era. Mas mesmo depois dessa experiência, João ainda precisou aprender no cotidiano a viver de forma fiel, passo a passo, sem depender apenas de momentos extraordinários. Na última ceia, João se inclinou no peito de Jesus. Esse gesto dizia muito.
confiança, intimidade, descanso. Naquela noite o clima estava pesado, havia tensão no ar, pressentimento de despedida. Ainda assim, João escolheu ficar perto, ouvir o coração do Mestre, absorver a calma no meio da crise. Esse é um retrato do que significa permanecer. Não fugir do momento difícil, mas escolher a presença certa. Permanecer nem sempre muda o cenário, mas muda o interior. Quando Jesus foi preso, muitos fugiram. João foi um dos poucos que permaneceu próximo, acompanhando o julgamento e chegando até a cruz. Viu o sofrimento de perto, ouviu as últimas palavras. Foi naquele momento que recebeu a missão de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Esse detalhe é precioso. No momento de maior dor, Jesus confiou sua mãe ao cuidado de João. Isso mostra o quanto ele já estava transformado. De pescador impulsivo, tornou-se homem de confiança. Talvez essa parte toque em feridas de quem ouve agora. Nem sempre é fácil permanecer quando a dor parece insuportável. Nem sempre é simples estar presente quando tudo dentro de nós quer escapar. Mas é nesse ponto que a fé se prova. Permanecer é diferente de se conformar. É escolher estar firme, mesmo que em lágrimas, acreditando que Deus ainda está escrevendo algo. João não tinha todas as respostas naquela sexta-feira, mas ficou. Isso é fé em forma de atitude. Há momentos na vida em que somos chamados a fazer o mesmo. Permanecer ao lado de alguém que sofre. Continuar acreditando mesmo quando o cenário parece contrário. Esperar em silêncio, não porque desistimos, mas porque confiamos. Esses instantes são laboratórios de transformação. São neles que aprendemos que amor não é apenas sentimento, é decisão repetida todos os dias. João se tornou símbolo de amor porque decidiu não ir embora. Ele viu o pior e, mesmo assim, continuou perto. Essa é a essência de quem quer amadurecer espiritualmente. Não fugir quando a dor aparece, não abandonar quando a responsabilidade pesa. Esse tipo de constância constrói caráter sólido. O mesmo convite está diante de você. Ficar perto, não desistir, atravessar o processo até o fim. O dia da ressurreição mudou para sempre o coração de João. Ao ouvir de Maria Madalena que o túmulo estava vazio, ele correu junto com Pedro. O texto diz que João chegou primeiro, mas esperou na entrada até que Pedro entrasse. Esse detalhe revela algo novo. O jovem impetuoso havia aprendido a honrar o tempo e o espaço do outro. Sua pressa agora estava sob domínio. Ele viu os lençóis dobrados, a pedra removida, e ali começou a crer de forma ainda mais profunda que a morte não era o fim. A partir desse dia, tudo ganhou um novo sentido. O medo que antes fechava portas foi substituído por ousadia. João viu Jesus ressuscitado, comeu com ele, ouviu suas instruções. Cada palavra parecia carregar peso de eternidade. Havia urgência, mas não desespero. Havia missão, mas também ternura. João entendeu que sua vida agora era testemunho vivo, não apenas relato distante. Depois da ascensão, João se tornou uma das colunas da igreja em Jerusalém. Ele pregava, curava, orava com autoridade. Mas, mais do que feitos públicos, seu maior legado foi o amor que demonstrava. Ele era conhecido como alguém que falava da verdade com firmeza, mas sem dureza. Exortava com compaixão, corrigia com paciência. Aquele pescador transformado agora refletia o caráter de Cristo de forma visível. Talvez você esteja em um ponto parecido, entre medo e fé, entre dúvida e decisão. A história de João mostra que é possível crescer, amadurecer e encontrar equilíbrio. É possível viver sem pressa de provar nada, sem precisar disputar espaço. É possível aprender a esperar a vez do outro e ainda assim permanecer firme no próprio chamado.
Quando olhamos para essa trajetória, percebemos que não se trata apenas de João, mas de todos que decidem seguir Jesus de perto. Há um chamado para ser coluna, para sustentar outros, para ser abrigo em tempos de tempestade. Isso exige trabalho interno, cura de feridas, revisão de motivações. Exige aprender a descansar na vitória já conquistada na cruz. Esse descanso não é passividade, é confiança ativa. É viver sabendo que nem tudo está sob nosso controle, mas tudo está sob cuidado divino. É escolher palavras que edificam, gestos que curam, atitudes que inspiram. João não era perfeito, mas permitiu que a imperfeição fosse moldada. Esse é o convite para quem ouve. Permitir que cada área ainda rígida seja suavizada pela presença de Deus. Se antes João era chamado de filho do trovão, agora era lembrado como discípulo do amor. Essa transformação não aconteceu em um dia, mas em muitos encontros, muitos ajustes, muitas escolhas diárias. Da mesma forma, a sua história também pode ser reescrita. Cada dia é uma oportunidade de reagir diferente, de escolher com mais consciência, de se aproximar um pouco mais daquilo que você foi criado para ser. João viveu tempo suficiente para se tornar ancião respeitado. Já idoso, escrevia cartas para as igrejas, chamando cada leitor de filhinho. Isso mostra o quanto seu coração foi moldado para o cuidado. Seu maior tema era o amor. Ele dizia que Deus é amor e que quem permanece no amor permanece em Deus. Suas palavras são diretas e ao mesmo tempo carregadas de ternura. Ele sabia que sem amor qualquer discurso se esvazia. Ao longo dos anos, João viu perseguições, viu amigos morrerem por causa da fé, viu falsos ensinos surgirem tentando confundir os discípulos. Mesmo assim, manteve-se firme. Sua constância era a prova viva de que a transformação que Jesus iniciou havia se completado em sua vida. Não se tratava apenas de lembrança de um passado glorioso, mas de um presente ativo. João continuava a testemunhar com a própria vida. Ele também foi exilado na ilha de Patmos, um lugar de isolamento e solidão. Para muitos, aquilo seria o fim, mas para João foi um novo começo. Ali, recebeu as visões que hoje conhecemos como o livro do Apocalipse. Em meio ao silêncio e ao aparente abandono, ele viu céus abertos, tronos, anjos e o próprio Cristo glorificado. Essa experiência mostra que nem o lugar mais deserto pode impedir a revelação de Deus. Talvez você também esteja atravessando um tempo de isolamento. Pode ser um luto, uma mudança brusca, um momento em que os amigos parecem distantes e as orações parecem não ter resposta. O exemplo de João ensina que até esse tempo pode ser fértil. É possível ouvir coisas novas no silêncio. É possível ver com mais clareza quando não há distrações. É possível receber direção no meio daquilo que parecia apenas dor. A vida de João é testemunho de que nenhuma temporada é desperdiçada. Da juventude impetuosa, à velhice cheia de sabedoria, tudo cooperou para formar alguém que refletisse o caráter de Cristo. Essa mesma obra está acontecendo em quem ouve agora. Cada etapa, cada perda, cada vitória, tudo faz parte do processo. O que parece atraso pode ser preparo. O que parece castigo pode ser cuidado disfarçado. Se o coração está cansado de esperar, lembre-se de que João esperou até ver a promessa se cumprir. Se a mente está cheia de perguntas, confie que a revelação vem no tempo certo. E se há medo do futuro, olhe para o Cristo que João viu em Patmos. Olhos como chama de fogo, voz como som de muitas águas, rosto brilhando como o sol. Ele continua no controle, continua perto, continua conduzindo a história até o fim. Chegamos ao momento de recolher tudo o que foi vivido aqui e transformar em oração. Respire fundo. Abra espaço para a calma. Deixe que o corpo desacelere, que o peito encontre um ritmo seguro e que a mente se aquiete. Senhor, apresentamos cada pessoa que caminhou até o final desta narrativa.
Pedimos que a mesma transformação que moldou o coração de João também alcance quem está ouvindo agora. Que impulsos sem direção se convertam em gestos de amor. Que inquietação se converta em constância. Que lugares de conflito sejam pacificados por dentro. Que lembranças que antes feriam sejam tratadas com cuidado, até se tornar aprendizado e compaixão. Concede força para continuar quando nada parece mudar. Que cada lágrima seja colhida como semente de esperança. Que o silêncio deixe de ser vazio e se torne encontro. Que quedas sejam recomeços conscientes e que a culpa não roube a coragem de tentar mais uma vez. Organiza a mente, clareia os pensamentos, devolve fôlego à alma. Dá disciplina para passos pequenos e constância para manter escolhas saudáveis quando o entusiasmo passar. Traz à lembrança a visão que sustentou João nos dias difíceis. Em Pátimos, isolado, ele contemplou Cristo glorificado e entendeu que a história não estava solta, que essa certeza visite agora quem escuta. Nada está fora do cuidado divino. Onde o medo tenta crescer, instala segurança. Onde a ansiedade acelera tudo, estabelece compasso manso. Que o ambiente onde esta voz é ouvida seja preenchido por paz real. Ombros relaxam, respiração encontra cadência, o olhar volta a enxergar o horizonte. Pedimos clareza para decisões e mansidão para as palavras. Pede-se firmeza para os passos que precisam ser dados e sensibilidade para recuar quando o coração pede descanso. Ensina a distinguir pausa de desistência. Pausa cuida, desistência interrompe. Que a esperança não fique presa a grandes resultados, mas se fortaleça nos movimentos discretos do cotidiano. Que cada gesto simples, praticado com fidelidade, construa uma história sólida. Se existe alguém carregando peso antigo, ajuda a soltar aos poucos. Se existe alguém com medo do amanhã, entrega evidências de cuidado no presente. Um telefonema, um abraço, uma memória boa que retorna, um trecho das Escrituras que acende luz. Se existe alguém cansado de esperar, lembra que processos profundos exigem tempo e que o amor não apressa para não quebrar o que está sendo restaurado. Sustenta as mãos que tremem, acalma a voz que oscila, aquece o coração que esfriou com tantas frustrações. Enquanto esta oração continua, pedimos que a consciência do amor cresça, não um amor abstrato, mas amor que organiza prioridades, corrige rotas, protege vínculos, repara perdas. Amor que escolhe palavras que curam e silêncios que respeitam. Amor que transforma a necessidade de palco em alegria de servir. Amor que ensina a permanecer quando a pressa pede fuga. Amor que olha para a dor do outro e oferece cuidado concreto. Agora, com a paz fazendo morada, deixamos um convite simples, quase como continuação da própria oração. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho permanecer. Esse gesto confirma a decisão e encoraja quem vai ler depois. Se fizer sentido, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e compartilhe com alguém que precisa lembrar que existe recomeço possível. Que a paz que sustentou João seja também a sua paz nos dias calmos e nos dias confusos. Que o amor que o moldou siga moldando a sua história. Que o cuidado que o acompanhou até o fim acompanhe cada passo. E que, ao olhar para trás, seja possível perceber que valeu a pena continuar. Fique com Deus. A vida com Deus amadurece quando a rotina deixa de ser inimiga. Ensina-nos a reconhecer o valor dos dias comuns. Muitas respostas chegam em passos discretos, em conversas simples, em escolhas que parecem pequenas. Abre os olhos para perceber beleza no que já existe e coragem para ajustar o que precisa mudar. Para quem carrega a sensação de atraso, oferece nova leitura. Nem todo desvio é perda. Algumas curvas salvam de precipícios.
Para quem lamenta oportunidades que não voltam, entrega discernimento para identificar novas portas. Para quem teme repetir erros, dá ferramentas de prudência, pessoas de confiança e humildade para recomeçar sem vergonha. Onde houver comparação, planta contentamento. Recorda encontros que marcaram a caminhada, conversas que aqueceram a fé, gestos que geraram pertencimento, correções que libertaram do auto-engano, que a memória desses cuidados funcione como âncora em dias nublados. E que quando a emoção variar, a convicção permaneça. Ensina a não confundir silêncio com ausência, demora com recusa, disciplina com rejeição. Convidamos cada pessoa a praticar pequenas fidelidades, organizar a agenda para caber descanso, limitar o que fere a alma, separar tempo para a oração silenciosa, cultivar amizades saudáveis, pedir ajuda quando o peso crescer. Pequenas fidelidades repetidas criam novas estruturas internas. Se houver relacionamentos feridos, oferece caminhos de reconciliação. Onde a conversa foi interrompida, abre pontes. Onde a palavra feriu, inspira pedido de perdão sincero. Onde a confiança se quebrou, ensina paciência para reconstruir sem cobrança. No final desta oração, não pedimos fuga da realidade, pedimos presença no meio dela. Presença que acompanha, protege e orienta. Presença que dá firmeza quando faltam respostas e serenidade quando sobram perguntas. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que você lembre, que precise e acalante um coração neste dia. Fique com Deus.